Pronto. Tá aí. Ótica geométrica. O que é ótica geométrica? Por que geométrica? Porque a gente vai... Os fenômenos na ótica acontecem muito dependendo dos ângulos que ocorrem. Como assim, professor? Por exemplo, todo mundo conhece arco-íris, e o arco-íris tem a divisão das cores lá. Aquela divisão de cores acontece simplesmente por fato do raio de luz, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, já já. O raio de luz, ele difrata nas gotículas de água com um certo ângulo. Então, quando a luz branca entra numa gota d'água, a gota d'água se transforma com um prisma. Isso eu vou ver isso em detalhes um pouco mais para frente, tá? Então, de acordo com o ângulo que esse raio de luz entra na gotícula d'água e sai, as cores mudam, certo? Então, ângulos diferentes, nesse caso, vai nos mostrar, ter uma consequência de cores diferentes, certo? Então, primeira coisa de ótica que a gente vai ter que estudar é o que é luz. Como eu já tinha dito na aula anterior, a luz que a gente está acostumado a dizer, a entender no nosso dia a dia, como a gente está na aula de física, luz não é simplesmente... eu tenho que entender mais o que é luz. O que é luz? Luz é um pacote, é um fluxo de partículas. Essa partícula, como eu disse na aula anterior, as partículas, não vamos dizer partículas, vamos dizer pacotes de energia, certo? Então, essa luz que a gente está enxergando agora, que a gente enxerga tudo, que faz com que a gente enxergue tudo, não é uma luz, são pacotes de energia que são transportados, que colidem com as superfícies de tudo que está ao nosso redor e vai até o nosso olho. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Tá? Então, luz, de forma simplificada, é uma onda eletromagnética. Ou seja, uma luz possui um campo elétrico e um campo magnético. E ela é composta de pacotes de luz. Como assim, professor? Pacotes de luz, esses pacotes são chamados de fótons. Isso é um princípio já um pouco mais na frente, que esses pacotes de luz são fótons, isso já um pouquinho já de alguma coisa de quântica, tá? Então, mas o que é luz? Tenha na sua cabeça que luz é uma onda eletromagnética que é formada de pacotes de luz, de energia, que são os fótons. Fótons, tá? Então, como é isso, professor? Eu vou colocar aqui no quadro, tá? Para você ver, representar, só uma representação bem simplória. Pronto. Pacotes de, a luz não é uma coisa contínua. Isso é um raio de luz. Um raio de luz, isso é uma representação de um raio de luz, que compõe uma fonte de luz. O raio de luz não é assim, na forma real. Eles são pacotes de energia que são chamados de fótons. Você enxerga assim, uma linha contínua ou uma linha não contínua? Você enxerga contínua, tá? Por quê? Porque esses pacotes de luz aqui, esses fótons, são muitos. Então, eles juntinho, fica parecendo que é uma linha sólida, e não é, tá? Então, primeira informação, luz é uma onda eletromagnética que é formada de pacotes de energia, que são os fótons, certo? Vamos voltar lá para o material. Então, luz. Fonte de luz. O que é uma fonte de luz? A fonte de luz, para ter luz, para ter a emissão de uma onda eletromagnética dos fótons, tem que ter uma fonte. Então, essa fonte é chamada fonte de luz. Aquelas que emitem luz, claro. O que é que emite luz? O sol, uma lâmpada fluorescente, incandescente, um farol de carro, qualquer coisa emite luz. Então, é uma fonte de luz. Certo? Essa fonte de luz pode ser primária, ou corpo luminoso, ou secundária, corpo iluminado. O que é isso? Sempre, gente, é isso que eu, às vezes, às vezes, física, para muita gente é muito difícil, mas se você... outra coisa, decorar não existe.
Então, como é que eu sei que é uma fonte de luz? Eu sei o que é uma fonte de luz. O que é uma fonte de luz? É só olhar para cima, aqui tem uma lâmpada me iluminando. Tá? Então, essa lâmpada é uma fonte de luz. Certo? Mas como é que eu vou saber que o corpo é um corpo luminoso ou um corpo iluminado? Como é que eu vou saber? É simples. Lembre sempre do Sol e da Lua. Sol e Lua. O Sol emite sua própria luz. Emite ondas eletromagnéticas. Ele emite. Ele mesmo emite. Ele produz. Ele é uma fonte de luz. É um corpo luminoso, que ele emite luz. A Lua não. A Lua apenas é como se fosse um espelho do Sol. A Lua, ela reflete a luz do Sol. Então, a Lua é uma fonte de luz? Não, ela não é uma fonte de luz, porque ela não emite luz. O Sol é uma fonte de luz? É um corpo luminoso, é um corpo que emite luz. Então, ó, o exemplo é estrela. O Sol é uma estrela? É uma estrela. Então, todas as estrelas que você está vendo de noite são fontes de luz. Por quê? Porque elas emitem a própria luz. A sua própria luz. Ela produz sua própria luz e emite ela. A Lua não. A Lua apenas reflete a luz de uma estrela, que no caso aqui é a nossa Lua, reflete a luz do Sol. Certo? Então, como é que eu sei que o corpo é luminoso e o corpo é iluminado? Corpo luminoso, aquele que emite luz. Corpo iluminado, o próprio nome já está dizendo, ó, corpo iluminado. Ele é iluminado, ele recebe a luz de uma fonte de luz. Então, o Sol é uma fonte primária e a Lua é uma fonte secundária. Um é corpo luminoso e o outro é corpo iluminado. Deixa eu ver aqui o chat, tá? Sim, fonte de luz é exato. Por quê? Porque a fonte de luz primária, o corpo luminoso, o próprio nome já está dizendo, luminoso, ele ilumina, ele emite sua luz. Já o corpo iluminado, que é aquele que recebe a luz, é uma fonte de luz secundária, é a Lua, reflete o Sol, reflete a luz do Sol, nesse caso. Sim, e a gente vai falar disso, José. Sombra, tem muita gente que confunde sombra com penumbra. É diferente. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver isso. Tá? Então, fonte de luz, aquela que emite luz. Exemplo, Sol. Lua é uma fonte de luz? Não, porque ela não emite luz. Ela não emite onda eletromagnética, não emite. Então, a fonte de luz, o Sol, é uma fonte de luz primária? Por quê? Porque é um corpo luminoso. Ele emite sua luz. E a Lua é uma fonte de luz secundária ou corpo iluminado, que reflete a luz, no caso, reflete a luz do Sol, certo? Uma fonte pontual ou pontiforme. Olha, o próprio nome já diz, pontual. Está concentrado, toda a luz emitida por uma fonte de luz, uma determinada fonte de luz, vai estar concentrada em um ponto de pequenas dimensões. Dimensões mínimas. O que é um ponto? Um ponto. Simplesmente um ponto. Não tem muito o que dizer, é um ponto. Olha, aí o exemplo ele bota as estrelas, o farol de um veículo muito distante do observador. Então, repare, temos fontes de luz pontuais, pontual, ou pontiforme, ou extensa. O que é que vai diferenciar os dois? É as dimensões, é a distância do observador para a fonte de luz. Como assim, professor? Eu disse que uma fonte de luz pontual é um ponto com dimensões mínimas. Ou seja, o exemplo ele diz que é a estrela. O Sol tem dimensão mínima? Tem não, é muito maior que a Terra. Mas devido à distância que estamos dele, a gente vê como se fosse um ponto, não o Sol da gente, mas uma estrela. Qualquer estrela, quando você vai de noite e observa, você vê a estrela um ponto. Aquele ponto ali é muito maior que o Sol da gente. O Sol que está aqui próximo da Terra. Tá? Então, por que eu estou dizendo que a estrela muito grande é uma fonte de luz pontual? Porque naquele momento, aquela distância que eu estou da estrela, eu estou vendo um ponto de luz. Uma fonte de luz, um ponto. Então, é pontual.
Agora, à medida que eu me aproximo da estrela, aquele ponto vai tendo dimensões ampliadas. Ele vai começar a se transformar numa fonte extensa, dizendo assim. Ou seja, a dimensão que a gente observa a fonte, que define se ela é pontiforme ou ela é extensa. Estrela. É uma luz extensa ou pontiforme? Depende. Depende da distância do observador. Aqui da Terra, eu vejo uma lua, eu vejo uma estrela de noite, estou vendo que aquilo é uma fonte de luz pontiforme, porque é um pontinho. Mas se eu me aproximar da estrela, ela vai se transformar em uma fonte de luz extensa. Por quê? Porque não vai ser mais um pontinho. As dimensões da estrela vão começar a ficar mais evidentes para mim, que sou observador. É a mesma coisa do caminhão. O caminhão na BR. Eu estou lá, parado na BR. Tudo escuro. E de longe, de muito longe, eu vejo vindo um carro, um veículo. Por quê? Como é que eu sei? Que os faróis do carro estão ligados. Mas eu só vejo os dois pontinhos do farol. Naquele momento, o farol do caminhão, ou do carro, ou do veículo, é uma fonte de luz pontual, pontiforme. À medida que esse caminhão, esse veículo, vai chegando próximo de mim, eu vou observando que a luz as dimensões da fonte de luz vão aumentando, vai se transformando numa luz, numa fonte de luz extensa. As dimensões vão aumentando, tá? Então, quando se falar fonte de luz pontual ou pontiforme, ou extensa, vai depender de onde a distância que o observador está da fonte de luz. Certo? Então, uma estrela pode ser pontiforme, uma fonte de luz pontiforme ou uma fonte de luz extensa. Depende da observação. Depende da distância da observação. Certo? Então, fonte de luz emite sua própria luz. Primário, corpo luminoso, aquele que produz sua própria luz. E secundária, ou corpo iluminado, aquele que reflete a luz dos outros astros. Vamos dizer assim. Tá? Então, tem até uma brincadeira que eu gosto sempre de dizer: seja sempre estrela, nunca seja lua. Por quê? Porque a estrela emite sua própria luz. E a lua reflete a luz dos outros. Tá? Então, pontiforme ou extensa, depende da distância de observação. E agora tem a luz monocromática e policromática. Olha o nome. Mono, uma só, uma cor só, cromática relacionada à cor. Então, monocromática, uma cor. A fonte de luz emite apenas uma cor. Certo? Professor, o observador também é uma fonte de luz secundária, né? Eu entendi como é? O observador também reflete a luz, né? O refletor? Não, o observador também reflete a luz, né? A gente vai chegar um pouquinho mais na frente. Aí eu vou dizer coisa relacionada a isso, tá? Aguenta aí só um pouquinho. Tá bom. Tá. Então, repare, deixa eu organizar aqui o microfone. Pronto. Então, repare. Monocromática é uma fonte de luz que emite uma cor só. Policromática emite uma combinação de cores. Então, um exemplo disso, luz branca. A luz branca, a luz solar, a luz emitida pelo Sol é uma luz branca. É uma luz policromática. Por quê? Porque dentro dela, ela é composta de várias outras cores. Certo? Que a gente vai chamar um pouquinho mais para frente de cores primárias. E dessas cores primárias, existem todas as outras cores. Então, monocromática. Como é monocromática, professor? Aqueles laserzinhos que a gente compra, verde ou vermelho. Quando você você liga ele emite uma luz, ele emite um tipo de cor só. Certo? A gente vai estudar um pouquinho mais para frente também. Ou seja, agora só os conceitos iniciais. Tá? Então, monocromática, mono, uma. Poli, mais de uma. Composição de cores. Tá? E aí a gente vai para as cores. Cores primárias. São aquelas cores que são originadas das misturas. Como é? Não, todas as outras, quando são misturadas. Ou seja,
Todas as cores são originadas do azul, verde e vermelho. Quais são as cores primárias, professor? Lembra daquele... tem uma sigla que aparece, RGB. Geralmente aparece em aparelho de televisão, em computador. Oi? O teclado também tem de computador. Pronto. RGB significa o quê? Azul, vermelho e vermelho. Azul, verde e vermelho em inglês. Tá? Então, são as cores primárias. Dessas cores primárias se originam as outras. Como assim, professor? Olha um exemplo aí. Se eu misturar verde e vermelho, vai aparecer o amarelo. Se eu misturar verde e azul, vai aparecer ciano. Se eu misturar vermelho e azul, vai aparecer magenta. Como assim? Olha a paleta de cores aqui, ó. Esse círculo aqui é azul, esse é vermelho e esse é verde. Aí, quando eu misturo azul e vermelho dá magenta. Olha aqui no meio. Quando eu misturo verde e azul, dá ciano. Quando eu misturo vermelho e verde, dá amarelo. Quando eu junto vermelho, azul e verde, dá branco. Tá? Então, é por isso que a gente vê o arco-íris. O arco-íris acontece a difração em cores diferentes. Tá? Eu vou melhorar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Então, o azul é uma cor primária, o verde é uma cor primária e o vermelho é uma cor primária. Tá? Dessas três cores primárias surgem as outras cores. Certo? Então, o que a gente fez até o momento? Até o momento, a gente colocou os conceitos iniciais de luz. O que é uma fonte de luz? A fonte de luz pode ser primária ou secundária. Pode ser pontual, pontiforme ou extensa. Pode emitir um tipo de cor ou uma composição de cores. Tá? As cores primárias são verde, azul e vermelho. Delas surgem as outras cores. Tá? Então, vamos seguir. Vamos agora entrar realmente na parte dos raios de luz. É a parte que vai ter grande... Como é que eu posso dizer? É a partir de agora que a gente começa o nosso estudo sobre ótica geométrica. Tá? Porque, repare, o que é um raio de luz? Como eu já mostrei para vocês aqui no quadro, um raio de luz a gente vai representar dessa forma sólida. Tá? Mas a fonte de luz não emite assim. Emite pacotes de energia, emitem fótons. Tá? Mas tudo bem. Então, preste atenção nos nomes, gente. Os nomes dizem muita coisa. Como assim? Ó, o raio de luz convergente. Eles estão se convergindo em um ponto só. Ou seja, essa fonte de luz aqui, onde esse raio está convergindo, essa fonte de luz aqui, ó. Se isso aqui... Eita. Não, tudo bem. Se isso aqui fosse uma fonte de luz, seria uma fonte de luz pontual ou pontiforme? Seria pontiforme. Por quê? Porque os raios de luz estão convergindo para um ponto só. Ou seja, eu veria esse ponto. Eu não veria a extensão desse ponto. Então, convergente. Quando eu sei que uma coisa é convergente, é que ele está convergindo, está indo para o mesmo local. É aquela história. Se eu e Jamile temos opiniões diferentes, mas em algum momento a gente pode convergir para a mesma opinião. Ou seja, convergir é ir para o mesmo ponto. Tá? Então, o raio de luz pode ser convergente e divergente. Ou seja, a minha opinião e a de Jamile pode ser divergente. Elas espalham, elas são diferentes. Ou seja, posso associar os raios de luz sendo convergente, chegando em um ponto, posso associar uma fonte de luz pontiforme.
E posso, de maneira análoga, generalizada, dizer que o raio de luz divergente sai da fonte de luz e espalha, ou seja, é uma fonte de luz extensa. Por quê? Porque as dimensões da emissão da luz ficam mais evidentes, certo? Então, isso aqui seria o farol do caminhão bem longe do observador, e essa aqui, essa representação de raio de luz divergente seria o mesmo caminhão sendo mais próximo do observador. Tá? Então, quando eu disser o raio de luz é convergente, ele está convergindo com um ponto só. Ele está indo, os raios de luz que compõem aquela fonte de luz estão indo por um ponto só. Quando é divergente, o raio de luz está saindo da fonte de luz, está deixando a fonte de luz, certo? E ainda existem os raios de luz em paralelo. Tá? Em paralelo, tem essa representação aqui, tá? Eles se propagam em paralelo, um do lado do outro. A representação do raio de luz é assim, tá? Sempre com a setinha. Fundamental, preste atenção na setinha. A setinha que indica o caminho que o raio de luz está indo, se propagando. Então, é importantíssimo essa seta. Você vai ver que na frente, os exercícios e muitas outras coisas acontecem desse jeito. É preciso você entender as setinhas. Tá? Então, seguindo, meios de propagação. Tem o meio de propagação transparente, translúcido e opaco. Qual é a diferença, professor? Transparente, o raio de luz chega na superfície e, vamos dizer assim, refrata. Ele passa pela superfície. O meio de propagação translúcido, parte dos raios de luz passam, parte não passa. E o meio de propagação opaco não passa nada. Como assim, professor? Exemplo, vidro de carro sem película. Um vidro, qualquer vidro, transparente. Por que o meio transparente? Porque se você colocar um objeto do outro lado dessa superfície, você vai ver. Vai ver com clareza, vai ver o que é. O que é? Aquilo que está lá atrás do espelho. No caso, né? No nosso exemplo. Então, ou seja, quando eu vejo através do espelho, quase que totalmente os raios de luz passam. Por quê? Porque vai entrar exatamente no que eu pedi para... não sei quem foi que disse, em relação à propagação da luz. Repare, a gente só vê os objetos porque esses raios de luz, como é que eu posso dizer? Eles colidem com os objetos e vêm até a nossa retina. Tá? Então, como assim, professor? O senhor está dizendo que tem luz entrando nos meus olhos? Isso, exatamente. Esses raios de luz aqui, esses raios de luz, ele vai nos objetos, reflete nos objetos e vem até o meu olho. Ou seja, as imagens dos objetos são formadas na nossa retina e interpretadas pelo nosso cérebro. Tá? Então, tudo que você está vendo, tudo, é exatamente o processo de reflexão dos raios de luz dos objetos. Certo? Para eles refletirem, para que eu possa enxergar, tem que ter uma fonte de luz. Professor, eu estou no meio da rua, qual é a fonte de luz que está iluminando os objetos e as cores que eu estou vendo no meio da rua? O sol. Isso, Jamil, exatamente. Por quê? Porque nós não enxergamos no escuro. Porque não tem uma fonte de luz. Se não tem uma fonte de luz, não tem raio de luz. Se não tem raio de luz, não tem reflexão nos objetos que estão ao redor. Ou seja, não chega. Não, mas aí é outra coisa. Os gatos é outra coisa, tá?
Isso aí é outra coisa, Jamil. Depois a gente vê um pouquinho mais na frente. Faltam outros conceitos ainda para eu falar sobre os gases, tá? Então, o meio de propagação está relacionado a isso. Porque, assim, quando tem um vidro e o raio de luz passa por esse vidro, quando o raio de luz reflete lá no objeto atrás do vidro, ele vem para os meus olhos. E aí eu consigo ver qual é o objeto. Consigo ver com clareza. Já o translúcido, parte do raio de luz passa. Ou seja, é uma superfície, é um vidro que eu vejo que tem algo atrás, mas eu não sei o que é. É embaçado. É embaçado. Isso é muito presente em box de banheiro, que tem um vidro chamado jateado. Ou seja, se você entrar no banheiro com esse tipo de vidro, você vai ver que tem uma pessoa lá dentro do box, mas não sabe quem é. Por quê? Porque fica embaralhado, fica Desfocado, né? opaco. Oi? Fica desfocado. Isso, fica desfocado. Por quê? Porque os raios de luz que chegaram até aquela superfície não passaram totalmente. Ou seja, a reflexão lá no objeto que está depois do espelho, vamos dizer assim, que é difusa. Um raio de luz para um lado, outro raio de luz para o outro, e não chega a forma completa na minha retina. Então, eu sei que tem algo lá atrás, mas eu não sei o que é, ou quem é. Tá? Então, o opaco é a parede. Vai ser fundamental, a parede. Ou seja, você não pode ver por trás da parede. Por quê? Porque os raios de luz não refletem na superfície e voltam. Não passam, não atravessam a parede. Certo? Então, os meios de propagação está ligado à quantidade de raios de luz que atravessam ou não as superfícies. De novo, isso tudo acontece por quê? Porque quando há uma fonte de luz no ambiente, há uma produção de raios de luz. Os raios de luz refletem em todas as coisas que estão ao nosso redor e vêm até o nosso olho. Essas imagens são formadas em cima da retina, que é interpretada por nosso cérebro. Tá? Então, é como o Jamil disse, se você tirar a fonte de luz, você não vai enxergar nada. Porque não tem raios de luz. Tá? Então, agora só com os conceitos iniciais, tá? Então, sempre vai estar relacionado com a propagação do raio de luz. Vai aparecer as leis da reflexão, leis da refração, para a gente entender como acontecem as coisas. Tá? Isso aqui é só o início. Então, quando o cara disser lá que o raio de luz, ou mostrar que o raio de luz está se propagando numa superfície opaca, significa dizer que não importa o que está atrás da superfície, eu não consigo enxergar o que é. Então, ele vai fazer o quê, professor? Ele vai refletir nessa superfície. Ou seja, o raio de luz aqui, ó, na superfície opaca, chega e vai refletir. O raio de luz chega na superfície e reflete. O raio de luz chega e reflete. Aí você chega para mim e diz, professor, todos os raios de luz que chegaram na superfície opaca, eles vão ser refletidos? Para o nosso estudo, sim. Mas, na verdade, não. Duas coisas que não são reais, assim, não são realmente como são. Quando o raio de luz chega na superfície, ela vai refletir? Vai. Parte dos raios de luz vão ser refletidos, outra parte será absorvido pela superfície. Outra coisa, a superfície que eu estou mostrando aqui, você vê que ela é retinha. Mas, na realidade, não existe superfície retinha.
assim, retinha, ela é cheia de ondulações, cheia de rugosidades. E o estudo da gente, para ficar de forma mais viável, a gente considera a superfície lisinha e os raios de luz refletindo. Mais tarde a gente vai falar de absorção, tá? Então, até aqui é isso, tá? Alguma dúvida? Aqueles espelhos de delegacia, professor, e dá para ver a pessoa do outro lado, você fala que a pessoa do outro lado não consegue ver a gente.